quando eu comecei a praticar realmente a projeção, a grande maioria das minhas experiências elas são assim. Eu faço a parte de relaxamento, né, geralmente deitado, né, para relaxar o corpo e deixar a mente viajar. E aí, nessa fase de relaxamento, de repente, dá um puff, e eu estou em outro lugar, É e daí exatamente começa a isso, desenrolar a experiência lá. dá um clique É um ali. salto, né? É um salto. E, assim, da mesma forma que eu Parece vou, que eu você precisa volto. atingir um nível de energia X. Quando você atinge aquele nível, acontece. Exatamente. Então, assim, para mim, de 10 experiências de projeção, 7 ou 8 são dessa forma. Então, você simplesmente, está lá e depois você volta. Acontecia essa catapultagem, essa coisa de você sentir o corpo se deslocando, o corpo astral, né, se deslocando do corpo físico. É muito mais fácil fazer a projeção com o teletransporte, ou uma catapultagem, né, que você vai instantaneamente e volta instantaneamente. Na verdade, a gente tem vários corpos. Por exemplo, no Espiritismo diz que a gente tem o corpo físico, o perispírito e o espírito. O perispírito seria ali um corpo energético que faz a ligação entre o espírito propriamente dito, que é imaterial, de matéria sutil, e o corpo físico. E o perispírito, ele dissolve depois de um tempo, né? Ele não é o espírito. O espírito, ele continua eternamente. O perispírito, não. Existem vários corpos. Umas escolas dizem que são 7 corpos, outras escolas dizem que são 11 corpos. Tem uma certa discrepância aí. Mas, enfim, são vários corpos. Então, o entendimento que eu tenho hoje é que, assim, você tem a consciência, né? E essa consciência ela é como uma espécie de fio condutor que passa por vários corpos até chegar no corpo físico. Então, quando você faz experiência de projeção, você pode fazer experiência de projeção com o corpo astral mais denso, digamos assim, que seria aquele mais próximo do plano físico, ou você pode fazer a projeção da consciência com os corpos superiores, que seria o corpo mental, o corpo emocional, o corpo espiritual, ou, enfim, o nome que achar mais conveniente. Então, eu entendo assim que no meu caso, e eu acredito que isso deva variar de pessoa para pessoa, no meu caso, as projeções elas se dão, inclusive a colega ali, provavelmente é o caso dela também. A projeção se dá com o corpo mental. Então, você pula o astral mais inferior, pula o corpo emocional e passa para o corpo mental. E no corpo mental, realmente é isso que acontece. Você se teletransporta para os lugares, você não vai andando até lá ou flutuando, você simplesmente ocorre um transporte instantâneo. E eu entendo dessa forma. Não sei se é a forma correta, mas eu aprendi a ver dessa maneira. Provavelmente é o caso dela. Ela está fazendo projeção astral com o corpo mental. Por isso que ela faz esse transporte rápido e instantâneo, né? E eu já havia comentado aqui antes em outros encontros, né, que a minha prática com projeção astral, ela começou quando eu comecei a praticar a meditação budista, que é uma coisa que não tinha nada a ver, a princípio não era o objetivo da meditação budista. O objetivo era ter a autoconsciência, né? Você focar a atenção. E aí, uma das instruções que eu aprendi no centro budista foi assim, que nem eu acho que foi a Adriana que comentou, não pense, né? Deixa a mente vazia. Na verdade, assim, não dá para não pensar, porque a natureza da mente é pensar. Então, você ficar pensando, não pense, não pense, não pense, é um pensamento. Então, não tem como não pensar. Aí, qual que é a grande sacada, então? É você deixar os pensamentos passarem. Deixe que os pensamentos venham, que deixe que eles vão. E foi assim que eu consegui, né, desenvolver legal a prática de meditação. E aí, depois de um tempo, eu comecei a perceber assim que quando eu começava a meditar, que a princípio era para, entre aspas, não pensar, né? Eu começava a ter flashes, né, de cenas, de lugares. E eu deixava aquilo passar, né? E,
porque era essa a ideia da meditação, você transcender isso, né? Só que daí, por curiosidade, um dia eu comecei assim, não, peraí, deixa eu ver o que que é isso aqui, e comecei a prestar mais atenção, focar a atenção naquele quadro, né, naquele evento que me veio à mente. E foi daí que eu comecei a perceber assim que, na verdade, eu estava fazendo projeção sem que eu soubesse que eu estava fazendo isso. E aquelas imagens que eu via, assim, quando eu focava a atenção nelas, a minha consciência ia para lá, e aí eu começava a ter todo um desenrolar de experiência lá dentro, e depois eu voltava. Então, na verdade, a meditação, que não era para isso, foi para minha porta, né, para entrar na projeção. Então, duas coisas importantes que eu aprendi. Primeiro, tente não se prender aos pensamentos, deixe eles fluírem, né? Isso é muito importante. Deixa, porque às vezes assim, eu sempre fui muito racionalista, né? De tentar entender e de tentar enquadrar as coisas dentro daquilo que eu conheço pela ciência. Eu sempre fui um apaixonado pela ciência, né? E isso durante muitos anos me atrapalhou, né? Porque quando você está nessa experiência, no meio da experiência, você querer analisar, isso muitas vezes me catapultava de volta, né? Interrompi a experiência por causa disso. Então, eu aprendi assim a deixar fluir, né? Simplesmente deixa a coisa acontecer como se você fosse apenas um espectador e deixa simplesmente fluir, né? E depois da experiência, aí você lembra, você revisa, aí você tenta analisar melhor para ver se consegue entender melhor o que aconteceu. Então, duas coisas é isso, deixar fluir, né? E a outra grande dica, que é você não tentar entender, racionalizar a experiência. Isso você faz depois, porque muitas experiências eu perdi pela metade por causa disso, porque o meu racional estava me atrapalhando. Quando eu resolvi deixar o racional um pouco de lado e simplesmente viver aquela experiência e analisar depois e processar depois, aí, olha, a qualidade das minhas projeções melhoraram muito, muito mesmo. Então, um pouco aí do relato das minhas experiências e uma dica aí para os colegas. Gilberto, seu comentário foi muito, muito bem apropriado. Exatamente isso que você falou é a chave, observar os pensamentos, né? E deixar fluir. Espíritos superiores, espíritos muito iluminados, esses espíritos já passaram há muito tempo do ciclo de reencarnações, esses espíritos que não têm nem mais forma física, esses espíritos também pensam. Tá? Então, a atividade mental sabe, muitas pessoas têm uma ideia errada, né? As pessoas pensam assim, pô, a iluminação é o ato de não pensar e nunca mais pensar. Não, eu não vejo assim. A iluminação, o processo de alcançar níveis maiores de consciência, é o processo de aprender a utilizar a mente da maneira correta, de uma maneira aprimorada. Espíritos muito, muito avançados, eles pensam, só que de uma maneira muito aprimorada, sabe? Existem espíritos que se reúnem no universo para construir planetas e estrelas, e tudo isso eles estão pensando, eles estão usando o pensamento deles, a vontade mental deles para criar planetas e estrelas. Então, o pensamento é algo que a gente tem que aprender a usar. E a gente aprende, o primeiro passo para a gente aprender a usar essa ferramenta é observar. Quando a gente, exatamente isso que o Gilberto falou, quando você aprende a observar, quando você passa todo dia, você tem que ter um tempo todo dia para observar. A observação vai te trazer respostas, vai te trazer entendimento. Observando a sua própria mente, você vai aprender o que é a mente, o que é o pensamento, e esse próprio ato de observar vai fazer com que a sua mente se acalme. Você vai reparar que o próprio ato de observar é um pensamento, mas esse tipo de pensamento você mantém, entende? E uma coisa interessante, uma curiosa que você percebe, você está lá meditando,
está observando pensamentos. E surgiu um pensamento, aí você observa esse pensamento. E desapareceu esse pensamento. E acabei de observar que esse pensamento desapareceu. E você está lá observando alguma coisa e você percebe, nossa, eu estou observando uma coisa. Você percebe, nossa, esse ato de observar é um pensamento. E aí, quando você observa que você está observando, e aquilo vira um vazio. E aí você entra num vazio ali, aquele vazio ali dá uma expansão em você. É muito interessante, acontecem experiências incríveis e a observação é a chave para você aprender tudo isso.